Acidentes de trabalhos e mortes acidentárias voltam a crescer no Brasil em 2021. É um tema muito sério e importante de se abordar. Eu quero falar sobre esse assunto hoje, dia 8/7/2022, onde nos últimos 10 anos, no período de 2012 a 2021, nós tivemos aí 22.954 mortes no mercado de trabalho formal que foram registrados no Brasil. Apenas em 2021 foram comunicados 571,8 mil acidentes e 2.487 óbitos, associado ao trabalho com aumento de 30% em relação a 2020. São dados alarmantes aonde nós precisamos fazermos aí uma reflexão sobre esses dados. Nós precisamos entender o quão é importante nós fazermos aí uma reflexão sobre esses dados que são alarmantes diante de uma situação, de um cenário no Brasil, onde o trabalho formal está crescendo de forma muito gradativa. Nós somos hoje, no ano de 2022, nós somos um dos únicos países que estão em fase aí de crescimento, mesmo num problema grave que nós tivemos, que foi a pandemia, a Covid-19. Os dados são observatórios de segurança e saúde do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, que fez aí uma comparação entre o ano de 2012 a 2021. Essa iniciativa ela é muito interessante para nos deixar cientes do quão é grave a falta de compromisso das empresas, de gestores, de empregados voltado ao segmento emprego formal. Nesses últimos anos, em comparativo 2012 a 2021, quando nós falamos de 22.954 pessoas que morreram em acidente, imagina o quanto isso não custou para os cofres públicos, seja ele federal, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele em qualquer cenário. O quanto isso foi caro para a nossa Previdência. O quanto isso custou caro para tratamento psicológicos, o quanto isso custou caro para as famílias. Então nós temos uma situação onde as pessoas precisam fazer de forma muito gradativa e precisa ter um pensamento bem inovador voltado a essas questões em segurança do trabalho. Porque é algo que acontece de forma muito consistente. A falta de consciência das pessoas deixam um ponto de interrogação. Por mais que as pessoas são treinadas, capacitadas e habilitadas, ainda as empresas, abre aspas, precisam absorver o quão é importante a segurança do trabalho dentro da sua área operacional, dentro da sua instituição, dentro da sua empresa. Nós precisamos ter em mente o quão é importante essas situações, porque as doenças e acidentes de trabalho afetam aí milhões de pessoas. Isso custa um valor para os cofres públicos, custam valores de trilhões. No total, o número de benefícios acidentários concedido pelo INSS voltou aí a disparar em 2021, com crescimento de 21,2%, de 72.367 em 2020, aí com a redução para 153.333 em 2021. Mas ainda é muito baixo os números de registros. Em 2019, ano anterior, a pandemia foi aí 195.841, que destaca-se aí cada vez mais, uma vez os afastamentos previdenciários
por lesões graves, como fraturas, amputações, ferimentos, traumatismos e luxações, que contabiliza aí 40.117 em 2020. O trabalho e o número de afastamento, ou seja, o número de turnover, ou de absenteísmo, perdão, esse absenteísmo é muito alto quando há esse tipo de situação. É muito grande esse crescimento. Só para você imaginar, o total de auxílio doença concedidos pela a depressão, ansiedade, estresse e outros transtornos mentais e comportamentais, acidentários e não acidentários, se mantiveres em níveis elevados, muito elevados, na média de concessões dos últimos 5 anos anteriores à pandemia da Covid-19, com cerca de 200 mil concessões. Além dos prejuízos humanos e às famílias, os custos econômicos dessas ocorrências se manifestam em gastos do sistema de saúde e do seguro social no setor privado, e uma enorme redução da produtividade derivada aí de dias perdidos de trabalho acumulados nesse período. Então nós precisamos ter consciência de que o Brasil está tendo um gasto muito grande, as empresas estão tendo um gasto muito grande. Falando em valores, foi alcançado o número de gastos no total de 3 trilhões e 500 milhões de reais. Doenças e acidentes aí de trabalhos que afetam aí milhões, mas pode custar trilhões ao país. O que está envolvido nesse processo? Envolve aí máquinas e equipamentos que continuam a se destacar como principais agentes causadores desses acidentes. Precisamos atuar muito voltado às nossas NRs, as NRs que foram impostas para que nós, técnicos, para que você, gestor, possam aderir e trabalhar dentro dos procedimentos de normas. A NR 35, por exemplo, trabalho em altura, tem tido muitos acidentes em obra civil e construção. A NR12, movimentação de máquina, tem muitas mortes, muitos óbitos voltados aí. A NR12 e a NR11, movimentação e armazenamento onde envolve tudo isso, essa estrutura, armazenamento e movimentação de máquinas. Nós precisamos ter um trabalho muito coletivo voltado a essas questões. A sua empresa precisa ter essa preocupação com essa logística. Dentro da construção civil, o aumento é cada vez mais gradativo, voltado aí à falta de responsabilidade dos gestores, empresários e gerenciadores voltados a esse processo. Falta responsabilidade, porque cada vez mais estamos tendo aí uma anormalidade, um crescimento voltado a esses acidentes que vai custar caro para a sua empresa. Você vai perder pessoas, você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que indenizar pessoas. Precisa se pensar de uma forma mais consistente no que fazer e como fazer para que esse processo possa ser melhorado. Nós precisamos ter consciência de que a segurança do trabalho não é um empecilho. O serviço especializado em medicina de trabalho não é um empecilho para a sua empresa. Pelo contrário, se for colocado em prática, esse seu departamento ele vai amenizar e diminuir muitos dos seus custos se você deixar essa equipe trabalhar, treinar, capacitar e habilitar essas pessoas de forma consistente. Mas precisa se criar aí uma cultura de segurança, precisa se criar aí uma cultura intelectual de segurança